Oi gente, eu sou a Bárbara e eu vim contar pra vocês como o Sniper de Questões auxiliou na minha aprovação. Antes de eu conhecer o Sniper, eu tinha aquele costume do aluno clássico de cursinho. Eu assistia a aula, lia a teoria, resolvia as questões e corrigia as questões, e ficava por isso mesmo. Às vezes eu nem tinha aprendido a matéria, eu só preenchia a apostila e fazia redação uma vez por semana. Depois do Sniper, minha vida mudou completamente, porque eu peguei e simplesmente entreguei. Eu falei, eu vou fazer o que a Suzane está sugerindo. Falei, do jeito que eu tô fazendo não tá dando certo, não é meu primeiro ano de cursinho, então tá na hora de eu mudar. E foi uma mudança radical. A primeira coisa que eu fiz foi um planejamento bem estruturado. Geralmente pelas manhãs, eu pegava e resolvia alguma prova do Enem, porque meu foco era exclusivo o Enem, e à tarde eu preenchia alguma lacuna que estava em aberto, procurava as questões que eu tinha errado, retomava as questões de outras provas antigas e fazia as maratonas. As maratonas eu fazia pela plataforma dos livros que eu usava. Na plataforma tinha alguns vídeos bem curtinhos, assim, entre 5 e 10 minutos, que apenas retomavam a matéria. Como eu já tinha lido, eu já tinha estudado isso pelo menos uma vez, eu fui dessa forma, eu fui só retomando. Então, com história, geografia, literatura, sociologia e filosofia, eu fiz dessa forma. A geografia eu já tinha estudado e eu tinha os resumos, então eu acabava dando uma lidinha nos meus resumos, às vezes consultava teoria. Eu também não fiquei muito apegada a livro, então era só aquele conteúdo mais sensível que caía com mais recorrência no Enem, tipo climatologia. O restante dos conteúdos eu não fiquei aquela paranoia de ficar lendo, às vezes um conteúdo que nem cai. Com isso, eu usei as estatísticas. As estatísticas que o Sniper fornecia me falavam quais conteúdos eram mais recorrentes na prova que eu ia fazer, que no meu caso era o Enem. Então, se eu via que aquele conteúdo às vezes nem era tão recorrente, eu não ficava várias vezes tentando retomar, tentando aprender ele com muita precisão. Eu dava uma lidinha, via se tinha alguma questão daquele conteúdo e por aí ia. Uma coisa assim, um diferencial pra mim foi a questão do acolhimento que eu recebi no Sniper. Quando eu entrei, logo eu recebi um vídeo da Suzane me dando as boas-vindas. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu percebi que eu não era assim só mais um número no Sniper, que a gente realmente faz diferença lá. E tem também a questão das mentorias, que a gente pode conversar com a Suzane ou com o Vitor, que geralmente eram as pessoas que estavam lá quando eu tentei entrar. Em geral, eu não conversava muito, eu só entrava lá e eu ficava escutando as dúvidas das outras pessoas e quais eram as dificuldades que elas estavam passando, que muitas vezes eram a mesma da minha. E aí com isso a gente escuta o problema do outro e a gente vê como nós podemos melhorar os nossos problemas. Além disso, nessa questão de pandemia, eu senti assim muita ansiedade. E um pause me ajudou bastante. Lá na plataforma a gente tem acesso a alguns podcasts num pause e eu escutava eles, fazia as meditações, às vezes eu fazia até com a minha irmã, que tá nesse período de prova também. E foi uma coisa assim que eu sinto que me ajudou, porque me tranquilizava. A questão da mentalidade de aprovado também, porque teve uns momentos assim que eu tava muito desencorajada, porque além da gente estar passando por uma pandemia, eu já tava no meu 5º ano de cursinho e me batia um desespero, eu ficava pensando, meu Deus, e se não der? Aí dava aquele desespero, eu fazia aqueles exercícios, eu fiz o exercício, eu escrevi da mentalidade aprovada, eu devo ter escrito umas 5 páginas. Eu escrevi onde eu queria passar, eu escrevi quantas questões do Enem eu esperava acertar, eu escrevi tudo. Isso foi uma coisa assim que me ajudou muito, que não foi, tipo assim, pra mim o Sniper não foi só a questão de me ensinar a estudar, foi a questão de me ensinar a lidar com algumas frustrações do vestibulando, e eu sinto que isso foi um diferencial pra mim. Além disso, eu abandonei a questão de apostila, abandonei a aula, abandonei a apostila, eu foquei em fazer as maratonas e foquei em fazer questões. Fazendo questões eu sentia que eu aprendia muito, porque quando eu me deparava com uma questão que eu não sabia responder a questão, ou que eu ainda não tinha decorado aquele pulo do gato, eu ia lá e eu pesquisava, eu preenchia aquela lacuna que estava faltando se eu não sabia, eu aprendia aquela nova forma de questão. E no meu caso, que eu fui para fazer o Enem, isso era muito importante, porque o Enem ele meio que segue um padrão de questões, a gente vê questões que são muito parecidas, e isso me ajudou de uma forma assim muito grande, porque conforme eu ia fazendo as questões, elas iam aparecendo questões parecidas, eu fui decorando assim os pulos do gato, eu fui vendo como que com diferentes modelos de questões, que muitas vezes a gente não tem aquela sacada inicial, mas é uma coisa assim muito tranquila. Quando eu descobri que eu passei, eu fiquei muito feliz, assim.
Eu já imaginava que eu ia passar, porque eu já tinha visto meu número de acertos, que foi um número assim que eu achei muito grande. Eu fiquei, tipo, muito feliz que eu consegui acertar tantas questões. Eu acertei 43 questões em matemática, 38 questões em ciências da natureza, e em humanas e linguagens eu acertei um pouco menos. Eu acertei 33 em linguagens e 34 em humanas. Quando eu vi esse número de questões que eu tinha acertado, quando eu vi a minha nota do Enem, eu sabia que eu ia passar. Eu só não sabia onde. Aí eu fiquei assim, meu Deus, será que eu vou conseguir passar onde? Será que vai dar certo onde? Mas eu estourei o dia que eu vi o número de questões que eu tinha acertado. Então, o dia que saiu a nota do SISU, eu fiquei mais assim. Eu sabia que eu ia tirar uma nota boa. Eu pensei, eu me preparei muito. Chegou o meu momento, vai ser dessa vez. Eu tinha uma convicção, uma confiança muito grande com isso. Então não foi assim, eu não tive aquela reação explosiva quando saiu o resultado do SISU. Eu até fiquei pensando, será que eu vou chorar? Será que eu vou gritar? Será que vai ser qual a minha reação? E foi tipo, ai, passei. Foi uma reação de alívio, eu senti que saiu assim um peso enorme nas minhas costas. Mas eu não tive aquela reação assim que eu esperava ter. Mas mesmo assim, foi muito bom. Eu acabei escolhendo a UFR, que é a faculdade do Mato Grosso, que fica em Rondonópolis, devido à proximidade da minha casa e ao conceito 5 no ENAD. Eu pensei que ia ser uma ótima escolha e agora eu tô esperando as aulas começar, que provavelmente serão em setembro. Agora que eu vou entrar na faculdade, eu pensei em implementar as técnicas do sniper de leitura, para eu poder estudar e me preparar melhor. E também, como eu já aprendi a resolver banca, eu vou me focar na residência e vou me focar nas questões. Vou estudar a matéria na faculdade, provavelmente vou fazer algum cursinho, e depois para entrar na residência eu imagino que vai ser muito mais fácil devido a essa minha preparação.